Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Wagner, trabalho na Gebsaprev e hoje nós teremos uma conferência para falar sobre o cenário econômico, o que esperar aí dos investimentos. Hoje vai ser a primeira do ano, mas teremos outras neste ano. Já tem uma programada para o próximo dia 15 de março. E nós estamos aqui com o Rony Almeida. Rony Almeida é economista da Inove, a nossa consultoria de investimentos. E temos também o Diego Condado, ele é gestor da Galápagos Capital, né, e é o gestor dos nossos investimentos aqui. Então, eles vão tocar a apresentação, aproveitem. E nós temos aí na tela também o QR Code, que vocês devem tirar uma foto aí com o celular e buscar o site do Slido para enviar as perguntas, dúvidas que vocês tenham para o Rony e para o Diego, ou até mesmo para nós, tá bom? Então aproveitem aí. Rony, é contigo. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o Rony, mais uma vez aqui com vocês para passar um pouco da visão do cenário, começando pelo cenário global, tivemos algumas novidades, e o cenário Brasil aqui com os primeiros dias do novo governo. Acho que já tem muita coisa para a gente comentar, tiveram alguns eventos recentemente, desde invasão, né, que mexe um pouco ali com o cenário lá em Brasília, né, falas, ataques ao Banco Central, que também acaba mexendo ali no prêmio de risco Brasil. Também tivemos algumas coisas positivas desse primeiro dia de governo, como possível andamento de uma nova âncora fiscal, de uma reforma administrativa. Ainda é cedo para a gente dar mais detalhe, mas a gente tem ali o que o mercado vem pensando sobre cada um desses temas. Né? Aqui tem esse QR Code, vocês podem acessar para mandar dúvidas para nós, e eu vou começar aqui com os principais temas. Iniciando, né, falando aqui dos principais temas sobre economia, né, o primeiro tema é juro mais alto por mais tempo. A gente vem falando sobre isso há bastante tempo, nas últimas 3 reuniões que a gente se reuniu aqui. A gente fala sobre juro mais alto nos Estados Unidos, né, até porque a inflação por lá continua muito elevada para nível de país desenvolvido. Né? Tivemos mais recentemente uma boa notícia que né, depende do ponto de vista, que é o seguinte: o mercado de trabalho, principalmente nos Estados Unidos, ele está muito forte mesmo. Né? Isso acaba gerando algumas pressões adicionais na inflação, nos preços. E isso pode se transformar num problema, porque o juro terá que ficar mais alto por mais tempo, mais do que a gente esperava anteriormente. Por outro lado, uma notícia até que positiva, dado que o mercado de trabalho ele vem surpreendendo positivamente, aquele cenário que tínhamos há alguns meses atrás de uma recessão muito forte em Europa, Estados Unidos, se transformou em uma desaceleração econômica ou, no pior dos casos, uma leve recessão. Isso também acaba ajudando, a notícia ali dos dois lados. Um outro fator que ajudou também aqui o humor do mercado foi a reabertura de China. China passou os últimos 2 anos ali com uma política muito forte de Covid-0, e isso prejudicou a atividade, prejudicou todas as cadeias de produção global, dado que a China tem um papel importante em praticamente todos os produtos ao redor do mundo. China anunciou um plano de reabertura da economia, flexibilizou as regras de combate à Covid, e isso também trouxe um ânimo adicional para o mercado. O crescimento mundial, que era esperado até o ano passado, que era um crescimento mais fraco, hoje já temos uma expectativa de um crescimento bem maior por conta de China. Quando a gente entra em Brasil, tem aqui as nossas peculiaridades. Temos o risco fiscal, isso é um ponto que não vai sair de discussão tão cedo. Eu comentei no início sobre a nova âncora fiscal. Ainda temos muitas dúvidas, pode ser um negócio
né, muito bom, mas também pode ser uma coisa que esse risco fiscal fique, permaneça no país por muito tempo. A gente tem que esperar para ver o que sai desta nova composição de âncora fiscal que o governo vai apresentar nos próximos meses. Por conta disso, toda vez que a gente tem um risco fiscal, o governo gastando mais do que arrecada, você gera uma pressão de inflação. Não tem jeito, é automático essa percepção de risco. Aumenta o risco fiscal, que é o governo gastando mais do que arrecada, automaticamente os investidores no mercado financeiro precificam mais inflação. Tá? E por conta disso, né, a segunda pernada é uma Selic estagnada, uma Selic que não tem espaço para cair muito. Né? Hoje a Selic está em 13,75. 13,75 de Selic é um patamar muito ruim para a economia como um todo, porque reduz crédito, reduz o investimento produtivo, porque não, do ponto de vista do empresário, o empresário do produtor, ele faz a conta, em que eu vou investir? Eu vou abrir uma nova fábrica, vou melhorar aqui a minha capacidade produtiva, ou vou investir no CDI a 14, 3,75? Tá? Então, essa conta acaba pesando na produtividade do país. Então, é muito ruim ter uma Selic neste patamar para a economia real como um todo. Para investimentos, a gente vem falando aqui também, né? Uma Selic elevada, se você tem uma renda, que é o caso da GEB-Saprev, no fundo de pensão, você consegue um rendimento maior de largada, você consegue um investimento ali te pagando uma Selic de 13,75. Então, tem por um lado é positivo para os investidores, mas no longo prazo é muito negativo para a economia como um todo. Tá? Entrando aqui, mostrando alguns gráficos, Estados Unidos. Isso aqui é a curva de juros nos Estados Unidos, aqui são os meses, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos. O que essa curva mostra? Quando a gente pega a curva mais atualizada, que é essa curva, que é essa linha azul, ela mostra que o mercado está projetando mais juro do que anteriormente. Por que isso? Pelo que eu comentei. O mercado de trabalho americano continua muito apertado, continua muito forte, surpreendeu e, né, automaticamente o mercado ele acaba reprecificando, pedindo mais juro, porque sabe que, por conta deste mercado de trabalho mais pressionado, a inflação também vai continuar mais pressionada. Então, a gente vê por lá um cenário de juro mais alto, mas logo, quando esta inflação ceder um pouquinho, que já está cedendo, né, no próximo gráfico aqui a gente já vê que a inflação cheia americana já está cedendo, mesmo que lentamente, a gente já enxerga ali que ela está em uma tendência de queda. Né? A economia possivelmente vai entrar numa desaceleração econômica, essa inflação vai recuar, e aí sim, né, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Fed, ele vai poder cortar juros. É isso que o mercado precifica hoje. No curto prazo, período de 12 meses, 14, 16 meses, que é o que a gente espera por aqui, o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, vai manter o juro próximo de 5, não tem muita conversa, mas depois disso, por conta deste fator de economia desacelerar, ele vai começar a cortar o juro. Tá? Isso é um ponto importante para o Brasil. Dificilmente a gente vai observar a nossa Selic cair muito, né, sair de um patamar de 14 para 10, 9, se os Estados Unidos manter esse juro em um patamar de 5. Né? Então, uma coisa puxa a outra. Dado o risco Estados Unidos, dado o risco Brasil, essas coisas se conversam. Juro nos Estados Unidos próximo de 5, quase que automático que o nosso Banco Central vai ter que manter um juro também no patamar de 3,75 ou próximo disso. No máximo, no melhor dos cenários, ele corta lá no final do ano, mas eu falo mais para frente sobre isso. Tá? Aqui eu mostrei a inflação, né? Veja que a média histórica americana ela foi muito baixa, então o americano não conhece a inflação e realmente eles nunca, né, no período mais recente, nos últimos 10, 20 anos, eles nunca enfrentaram uma situação como a atual de uma inflação elevada, preços de aluguéis muito elevados, alimentação, saúde, e agora estão observando este movimento de uma inflação batendo ali a casa de quase 10%. Já está arrefecendo, mas ainda num patamar muito elevado. Tá? E aqui eu explico um dos fatores. Um dos fatores é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho por lá continua muito aquecido.
em janeiro, Estados Unidos, a economia americana gerou mais de 500 mil novas vagas. O mercado esperava que a economia americana fosse gerar próximo de 200 mil vagas. Quando saiu o resultado veio quase o triplo acima da expectativa do mercado. E isso, por si só, né, acaba jogando ali uma pressão na inflação. O mercado olha, poxa, mercado de trabalho apertado, isso vai me gerar mais inflação. Gerando mais inflação, eu vou ter mais juro por um pouco mais de tempo. Então, é essa situação que a gente observa por lá. Né? E por que a gente fala isso, dessa relação? O mercado de trabalho apertado por lá, os Estados Unidos hoje está em pleno emprego, gera uma pressão no mercado de trabalho em termos de crescimento salarial. Então, a média salarial, variação anual, hoje, do americano, está quase o dobro da média histórica. Então, para contratar ali um novo colaborador, a empresa tem que dar uma atualização salarial que é o dobro da média histórica. Isso acaba pressionando a inflação também. É um dos pontos que a gente acompanha de perto. Então, resumindo este cenário dos Estados Unidos, talvez a principal variável para a gente acompanhar é justamente este mercado de trabalho, como vai se comportar daqui para frente. Se o mercado de trabalho continuar ainda muito aquecido, aí sim pode ser um problema. O Fed, Banco Central dos Estados Unidos, talvez tenha que elevar o juro muito mais do que é esperado atualmente, que é próximo de 5%. Se o mercado de trabalho começar a mostrar sinais de estabilização, criação de emprego mensal por volta de 200 mil novos postos de trabalho, já é um sinal de estabilização. Pode ser que a situação melhore, pode ser que o mercado faça uma leitura de que é que é difícil falar que o pior já passou aqui no caso de emprego, mas na leitura da inflação é assim que a gente faz essa leitura, né? O pior já passou, o mercado de trabalho está estável, dessa forma podemos observar um cenário de queda de taxa de juros. Tá? Quando a gente fala de mercados globais, né, de um estresse, por lá a gente está falando de recessão, juro alto, sempre aparece oportunidades de investimento. Uma delas que a gente vem acompanhando de perto é o mercado de renda fixa global, crédito privado, né, nos Estados Unidos. O que a gente observa por lá? A curva atual está quase o dobro da média histórica. O que isso quer dizer? Né? Antes você comprava um título que te pagava 4 em dólar, 4 em dólar é algo como é mais do que o CDI quando a gente converte, faz o hedge para o real aqui. Tá? E hoje esse negócio está bem esticado. Né? Então, assim, em todos os momentos de crise, todos os momentos de desaceleração econômica, juro alto, inflação, sempre tem as suas oportunidades de investimento. E este é o momento que a gente enxerga interessante para os mercados globais, né? Por mais que esteja ali no momento complicado de uma possível recessão, você tem as suas oportunidades de investimento. O Diego vai comentar mais no final sobre as posições, mas é desta forma que a gente tenta enxergar o portfólio, a carteira de investimento da Gepsaprev, aproveitar as melhores oportunidades de investimento, mesmo que o cenário esteja mais desafiador, mesmo que o cenário esteja mais complexo no curto prazo, porque é justamente nesses momentos que a gente tem mais oportunidade de fazer um retorno maior no longo prazo. Tá? Entrando no Brasil, a gente tem aqui os primeiros dias do governo Lula, e algumas coisas a gente já começa a observar. Tá? Primeiro ponto aqui que a gente destaca é o seguinte: o Haddad, que é o ministro da Fazenda, que era anteriormente o Ministério da Economia, ele anunciou um pacote fiscal de 250 bi, 243 bi. Boa parte desse pacote fiscal foi concentrado em aumento de imposto, ou seja, para sanar as contas públicas, a solução do governo foi aumentar imposto. Só que isso pode ser um tiro no pé, no curto prazo. Por quê? Porque, primeiro, quando você aumenta imposto, você acaba reduzindo o crescimento da economia. Né? E isso acaba gerando ali uma bola de neve de arrecadar cada vez menos. Né? Então, a estimativa do governo de arrecadar quase 250 bi em 2023 através de aumento de imposto, talvez, né, nas nossas estimativas,
esse número esteja bem mais próximo de 93 bi, por conta desses efeitos de você aumenta o imposto, você reduz ali a produção, reduz o consumo, arrecada menos. Então, assim, não é uma situação fácil. Qual que seria o jeito mais fácil de arrumar as contas públicas? Cortar gastos hoje ineficientes, mas a gente sabe que todos os governos, não é exclusivo de governo de esquerda, governo de direita, governo de centro, não é exclusivo de Brasil, eles sempre preferem aumentar juros para estabilizar as contas públicas. Isso é um problema para a gente observar no médio prazo. Vamos ver como que se dá essa situação. Tá? A gente tem também um debate sobre meta de inflação, está muito na mídia, né? O presidente do Banco Central ultimamente está dando mais entrevista do que todo dia ele está na TV para justamente falar sobre essa questão de meta de inflação. Por quê? O governo bateu muito ali no patamar de juros. Inclusive ontem saiu aqui uma notícia que o Haddad criticou o nível da Selic hoje. A Selic em 14 é muito ruim para o país. Com certeza, eu comentei lá no início, é muito ruim para o país. Só que não temos como reduzir ela por uma canetada, por uma pressão política. O governo precisa arrumar a casinha, precisa cortar gastos, precisa aprovar um pacote fiscal crível. Aí sim, o juro no mercado por si só vai reduzir. Né? Esses ataques ao Banco Central, o que eles ocasionaram? Ocasionaram uma abertura na curva de juros. Quando a gente fala abertura em curva de juros, é o seguinte: aumentou ainda mais a taxa de juros no Brasil. O pré-fixado ele sofre ali quando o governo ele ataca uma instituição como o Banco Central. Então, esse é um ponto que a gente vem acompanhando bem de perto, como vai desenrolar essa questão de meta de inflação, de crítica ao Banco Central. Tá? Outro ponto que a gente debateu bastante foi o fim das desonerações sobre os combustíveis. Se vocês lembram, o governo Bolsonaro cortou o imposto lá em 2022 para baratear o preço da gasolina e do etanol. A expectativa é que o governo atual ele volte a cobrar esses impostos, e isso pode gerar, de início, um pouquinho mais de inflação, né? Mas já esta expectativa aqui de fim da desoneração já faz parte desse primeiro pacote que eu anunciei, que é o pacote de aumento de imposto. Então, possivelmente em março, podemos observar ali uma volta dos tributos sobre gasolina e etanol. Do ponto de vista de economia, até que não é uma política ruim de se fazer. Até porque quando a gente desonera gasolina e etanol, a gente acaba beneficiando uma classe mais elevada, prejudicando uma classe mais baixa. Então, é uma política que foi feita lá atrás. Foi feita nas pressas, a gente sabe que teve ali uma certa aceleração para aprovar essa desoneração, continuou ao longo dos primeiros meses aqui de 2023, mas se ela deixar de existir, talvez seja um negócio bom daqui para frente. Você deixa de cortar um tributo que favorece mais as classes média alta, tá bom? Outro ponto, reforma tributária, que é uma excelente medida, é uma excelente reforma para o governo. O governo já mostrou inclinado a avançar com a reforma tributária. É um projeto que o Congresso, a gente viu o presidente do Senado e o presidente da Câmara já criarem grupos para discutir a reforma tributária, e é uma medida excelente para o crescimento de longo prazo no país. Isso pode aumentar o nosso PIB em 0,5% todo ano, então é algo bem considerável. Uma reforma tributária melhora a eficiência da economia, você tira aqueles diversos impostos que se paga hoje por um único imposto. Você não muda a carga tributária, esse é um ponto importante. A carga tributária, ela não muda. O que vai mudar é a forma que você cobra. Isso torna a economia um pouco mais eficiente. É assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, funciona muito bem. Vamos tentar trazer um modelo de lá para adaptar no Brasil. Nova âncora fiscal. O que a gente tem de notícia da nova âncora fiscal é o seguinte, que ela vai ser apresentada nos próximos 3 meses. Somente isso. Ela pode ser um negócio excepcional, muito bom para estabilizar a dívida, como pode ser uma coisa que
simplesmente não vai funcionar. Foi o caso do teto de gastos, né? O teto de gastos funcionou somente no primeiro ano e depois os governos, né, tanto o Temer, quanto o Bolsonaro, quanto agora o Lula, criaram medidas provisórias ou mesmo proposta de emenda à Constituição para quebrar o teto de gastos. Então, não foi uma medida, não foi uma âncora fiscal eficiente. O que a gente espera, o que o mercado espera deste novo governo é o seguinte: apresentar uma nova proposta de âncora fiscal que seja eficiente, que consiga estabilizar a dívida no longo prazo. Se isso vier, talvez daqui venha a principal notícia para a gente acompanhar nos próximos 3, 4 meses. Tá? Nossa expectativa é que venha algo crível, então, a princípio, temos uma expectativa positiva sobre essa nova âncora fiscal, mas, novamente, ainda temos poucas informações aqui sobre como que virá esta nova âncora, tá bom? Temos ainda a reforma administrativa, que é uma discussão antiga, que é uma discussão que, tá, demora para passar, tem uma expectativa de economia muito boa, chega ali a 260 bilhões em 10 anos, é pauta deste governo também, foi pauta do governo anterior, a gente sabe que é difícil avançar, mas seria mais um ponto positivo para a economia brasileira. E um outro ponto, talvez um pouco mais sensível, é o BNDES atuando mais fortemente na economia. Isso pode ser um pouco mais sensível do ponto de vista de eficiência do mercado de crédito brasileiro. Por quê? O BNDES, ele atua na economia dando subsídio para algumas empresas. Então, quando ele dá subsídio, hoje o juro no Brasil é 14. Então, eu vou até passar um gráfico aqui para mostrar. Hoje o juro no Brasil é 14. O BNDES, qual que é o papel dele? Emprestar para alguma empresa com um juro menor do que 14. Então, ele empresta com um juro de 5, 6. Só que esta diferença, quem paga é o Tesouro Nacional, ou seja, a sociedade brasileira. Então, a gente consegue observar aqui neste gráfico o tamanho, né, do subsídio que foi pago pelo BNDES nos últimos anos. Então, o período maior aqui de pagamento de subsídio foi lá em 2015, no governo Dilma. De lá para cá, só reduziu a participação do BNDES, o subsídio do BNDES ao mercado de crédito. Né? E quando um banco do governo, de Estado, como o BNDES, entra na economia, ele acaba tornando a economia menos eficiente, tá? Reduzindo o mercado de crédito. Isso é um problema que a gente tem que acompanhar de perto. Pode ser um problema muito grande para este novo governo se ele voltar a usar o BNDES com esta magnitude, gerando todo este descasamento aqui de subsídio. Essa conta aqui não pode ser paga pela população como um todo. É uma conta muito cara que acaba desequilibrando ali todo o mercado de crédito. A gente vai falar sobre crédito mais para frente, né? Mas acaba desequilibrando todo este mercado que foi muito positivo ali nos últimos anos, né? Quando o BNDES deixou de fazer parte ali, né, da economia tão ativamente. Outro ponto pelo lado negativo, né, aqui para o Brasil, a gente tem alguns pontos bem positivos, mas temos uns pontos de atenção. O crescimento. Com todas essas notícias de que o governo quer aumentar imposto, que o governo quer equilibrar as contas públicas através de aumento de tributação, até a Selic, no patamar mais elevado, acaba reduzindo as projeções de crescimento. Então, quando a gente olha 2023, o mercado espera que o Brasil cresça próximo de 0,80 em 2023. É muito pouco para um país emergente como o Brasil. A gente olha 2024, o mercado está esperando um crescimento de 1,5. Novamente, muito pouco para o Brasil. Enquanto a China vai crescer próximo de 5, 6, a Índia hoje está crescendo próximo de 7, o Brasil, um emergente, crescendo próximo de 0,8. Então é muito pouco. Você prejudica ali toda a questão de arrecadação, toda a questão de melhora social no país. Então, é um ponto importante a se debater. Toda vez que o governo gasta mais, piora a inflação, piora a taxa de juros, piora o crescimento e cria uma bola de neve. Como que destrava essa bola de neve? Somente através de reformas. Reforma administrativa, reforma tributária, nova âncora fiscal. Tá? Outro ponto para 2023 que chama a atenção é a questão da inadimplência. A inadimplência, principalmente pessoa física.
ela está atingindo patamares de 2015, 2016. Né? É um ponto preocupante. Por quê? Aumento da inadimplência. Primeira coisa que os bancos privados e até os bancos públicos vão fazer é enxugar ali a sua carteira de crédito, ou seja, né, parar ali de emprestar abertamente para a economia. E isso reduz novamente o crescimento. O crédito, né, quando a gente faz um financiamento imobiliário, um financiamento de um automóvel, ou empréstimo para outros projetos, que é esse caso aqui de pessoa física, ele acaba impulsionando o crescimento. Se você tem uma inadimplência alta, o banco para de emprestar, né, que é a medida de segurança do banco, vê a inadimplência aumentando, automaticamente eles reduzem ali o empréstimo. Né? Aí você tem mais uma pernada. Qual que é essa pernada? Um crescimento menor. Então, tudo está caminhando ali para a gente ter um crescimento, um 2023 com um crescimento realmente bem mais fraco. E tudo isso em um ambiente de inflação ainda elevada. Né? Então, a gente tem um crescimento fraco e ainda uma inflação elevada, uma inflação bem acima da meta, quase batendo 6%, que é o termo estagflação. Estagnação econômica com inflação elevada. É o que a gente possivelmente vai viver em 2023. Tá? E por isso que o Banco Central ele é bem enfático, ele tem que manter o juro no patamar elevado por mais tempo, justamente para combater essa inflação. Se o governo quiser que o juro reduza, o governo tem que fazer as medidas, as reformas estruturais na economia. Né? Não tem como a gente cortar, buscar um atalho para cortar o juro, senão essa inflação bate 10% novamente. Né? Então, isso é um risco que a gente observa. Em outro ponto, né, no longo prazo, 2025, 2024, 2025, a inflação também começa a aumentar, as expectativas de inflação, que é um ponto também para a gente ficar bem atento. Ainda está distante, né? Falar de 2024 ainda é um negócio distante de nós, um pouco longe. 2025 nem se fala, mas é bom ficar atento aos sinais do mercado. O mercado está passando um recado importante para o governo. Olha, se você vier com esse pacote de imposto muito forte, se você vier com esta história de criticar o Banco Central, isso pode ser um problema para a inflação. Tome cuidado. É um recado do mercado para o governo tomar atenção nas medidas aqui no curto prazo. Tá? Quando a gente olha os títulos públicos pré-fixado no Brasil, né? Como que ele está ali nos últimos meses, né? Bem volátil. Quando a gente olha essa curva, ela, né, está apresentando uma volatilidade nunca vista ali antes no período mais recente. Quando a gente olha desde 2010, esse gráfico, o período mais recente é o período que apresenta maior volatilidade aqui, né? Tirando ali a pandemia, que foi um evento extraordinário, mas em momentos, vou chamar aqui de normais, a volatilidade do pré-fixado está muito elevada. Isso é um problema, né? Um problema para você montar uma carteira de investimento com pré-fixado, com juro Brasil. Pré-fixado, na essência, é o juro Brasil. Tá? Então, é um problema, o mercado está passando um recado para o governo, olha, você tem que melhorar a sua comunicação, você tem que aprovar as reformas, senão, né, a curva de juros vai ficar neste zigue-zague por bastante tempo, e pior, um patamar muito elevado. Né? E aqui só um adendo, né? Eu acho importante falar porque esse tema está bem agora à tona aqui no mercado. Essa aqui é a taxa de juros, a Selic, que o Banco Central define. Né? O Banco Central define a taxa Selic e todos os outros títulos acabam seguindo a Selic. Se o Banco Central for forçado pela classe política a reduzir essa taxa, vamos supor que o Banco Central, né, sofra pressão e de fato reduza. O que vai acontecer? O pré-fixado não vai acompanhar. O pré-fixado quem determina é o mercado. Isso aqui é o Banco Central, o pré-fixado quem determina é o mercado. Tá? Então, lá em 2020, quando o Banco Central colocou a Selic em 2, foi bastante criticado por isso, o mercado estava precificando o juro em 6, 7, porque o mercado não aceitava esse nível que o Banco Central estava colocando a Selic. Então, pode acontecer agora de novo. O Banco Central que seja forçado a cortar a Selic, este título permaneça em patamar mais elevado. Então, em efeito prático na economia, não vai ter, se uma queda na Selic vier,
via pressão política. É um ponto importante para a gente discutir, para a gente debater aqui com vocês, tá? Falando um pouco de renda variável, né? A gente falou muito de juros, Selic, inflação, renda variável, que são as ações, né? O que a gente observa hoje no mercado de ação brasileiro? É um mercado que está nas mínimas históricas, sofreu todas essas, né, essas críticas, sofreu por todo esse descontrole fiscal ali nos últimos anos, está na mínima histórica. Isso aqui é um gráfico de preço sobre lucro. Nada mais, nada menos, isso aqui reflete o quanto está valendo hoje as nossas ações. O Ibovespa, que é o principal índice aqui no Brasil, ele está na mínima histórica. A gente traça aqui, né, desde 2010, 2008, lá na crise de 2008, a gente não encontrava uma bolsa tão barata. Né? Então, esse é um ponto. Se a gente tiver um pensamento mais de longo prazo, não 1 ano, não 2 anos, mas acima de 5 anos, talvez este seja o melhor momento para você alocar em bolsa. Se você tiver um pensamento mais de curto prazo, tiver uma necessidade mais de curto prazo, talvez não seja o ativo. Mesmo barato, talvez não seja um ativo. Que é aquela história. Está barato, mas se acontecer alguma coisa, pode ficar ainda mais barato. Então, assim, a gente sempre faz essa ponte. Né? Esses investimentos com mais volatilidade, ação, investimento no exterior, dólar, só faz sentido se a gente tiver uma necessidade de longo prazo. A gente chama longo prazo 5 anos, pelo menos. Aí sim faz sentido, porque é uma boa janela de oportunidade, é um bom momento de entrar. Com certeza, este ativo vai recuperar nesses próximos 5 anos, porque está num nível de preço muito, muito baixo. Tá? E aqui, por fim, para não tomar muito tempo, a gente tem aqui algumas projeções para 2023, eu já falei de algumas. Crescimento do PIB para 2023, abaixo de 1%, em 2024, 1,4% é muito pouco para o Brasil, é muito pouco. Uma economia como a nossa, uma economia emergente, deveria crescer próximo de 3,5%, 4% todo ano. A gente sofre, a gente tem um problema de crescimento muito, muito sério, por conta justamente desse descontrole fiscal. A gente tem inflação muito elevada, a inflação, o IPCA e o IGPM, 5,4%, 4,2%, muito acima da meta do governo. Tá? Então, isso é um ponto também que preocupa a nossa taxa Selic. Tá? Quando a gente olha, falando de Selic aqui, a gente tem uma expectativa que a Selic caia para próximo de 12% no final do ano. Até porque, se nada, né, de desastroso acontecer em termos de crítica ao Banco Central, mudança de diretores do Banco Central, a gente tem sim espaço para uma queda marginal, né, saindo de 3,75 para 12 lá no final de 2023. Então, este é um cenário que pode acontecer, tá? Até porque o juro real hoje, o juro real é este número aqui, menos a inflação, ele está muito esticado, está muito elevado. Então, tem espaço sim para ter um corte de Selic, tá? Desde que a gente siga algumas condições, não tenha nenhum estresse muito forte no curto prazo. Taxa de desemprego vai aumentar um pouco, até porque o crescimento, né? O desemprego é muito ligado ao crescimento, o desemprego ele vai ser menor em 2023, então você tem um aumento aqui de taxa de desemprego, e lá nos Estados Unidos, né, a gente vai observar mais um ano de inflação acima da meta, a meta nos Estados Unidos é 2%, né, e uma taxa de juros próximo de 5,4% por lá. Eu vou deixar nesse slide aqui para vocês mandarem dúvidas. No final eu retorno, eu vou passar a palavra agora para o Diego, no final eu retorno com algumas considerações, com algumas dúvidas para responder para vocês. Olá, pessoal. Boa tarde. Bom, obrigado, Boni, pela explanação sobre o cenário. O objetivo agora é nós falarmos um pouquinho sobre a carteira de investimento da Gexotrev, tanto o que aconteceu no ano de 2022, como quais são as perspectivas para 2023. Falando em 2022, nós tivemos um ano bastante desafiador, um ano onde praticamente, como nós podemos ver nesse gráfico, todas as classes de investimentos acabaram impactando de forma negativa nos retornos.
Neste gráfico, nós temos no primeiro item ali o CDI, que é a referência básica do mercado de capitais, que teve um desempenho de 12,37%, mas quando nós olhamos para os próximos indicadores, nós vemos realmente como todos os indicadores de mercado puxaram o retorno dos portfólios para baixo. O IMAB, que é o índice seguinte, é aquele índice que representa as famosas NTNBs, os títulos públicos indexados à inflação. Esses títulos públicos é aquilo que naturalmente as pessoas compram no Tesouro Direto, e esses títulos, apesar de normalmente você olhar e falar, nossa, esses títulos estão tendo um rendimento superior a 6% mais inflação, quando você tem esse ciclo de aumento de juros, eles são bastante impactados. E é neste momento que a renda fixa deixa de ser propriamente dita uma renda fixa, ela acaba tendo um rendimento em alguns meses até negativo. E como nós podemos ver, realmente houve este evento ao longo de 2022 que fez com que o IMAB, ou seja, os títulos públicos, tivessem uma performance de aproximadamente metade do que o CDI, que é a taxa básica da economia. O índice seguinte, o Ibovespa, que traz o acerto das principais ações negociadas na Bolsa de Valores do Brasil, também teve um rendimento aquém das expectativas para um investimento em renda variável, uma performance de apenas 4,69%. E o último índice de referência ali utilizado para a carteira, que é o MSCI World, que é um índice que baliza basicamente os investimentos ao redor do mundo, principalmente concentrado em ações, como normalmente se faz, o investimento internacional é concentrado em ações, teve um desempenho bastante baixo de 24,70% negativo. Em resumo, todas as classes de investimento que não a taxa básica da economia puxaram o rendimento dos perfis que tomam mais risco para baixo. Isso explica justamente você ter um super conservador com uma performance de 12,98 contra um super agressivo com uma performance de apenas 1,71. Então, conforme o nível de risco vai aumentando, nós tivemos um decréscimo na rentabilidade, explicada justamente pelo fato desses outros perfis terem maior exposição a essas estratégias de investimentos que acabaram performando abaixo do CDI. Então, isso traz um pouco do resumo do que foi o ano de 2022, e quando nós olhamos para 2023, nós temos justamente um impacto... Desculpa, acabou. Um impacto reverso, né? Se nós olharmos para janeiro de 2023, nós tivemos uma performance no super conservador abaixo em relação aos demais, enquanto o melhor desempenho acabou ficando com um super agressivo, já trazendo uma perspectiva natural de um investimento com maior risco, maior retorno. Mas o super conservador em janeiro teve uma performance aquém do CDI, o que não é normal conforme nós vimos em 2022. Aqui nós tivemos um evento importante que a gente tem que abrir um parêntese nesse momento para falar, que foi o evento de Americanas. O evento de Americanas impactou a renda fixa como um todo nos grandes mercados, primeiro porque era o maior emissor privado dentro do mercado de capitais, ela estava na 18ª operação de debêntures, tinha realmente um rating bastante considerado como ótimo pelas principais agências internacionais, ela era considerado como um duplo A pelas principais agências, pelas 3 agências, chegou a ser em algum momento da vida um triplo A, então realmente uma empresa que mostrava boas condições de capacidade para honrar os seus pagamentos, o que na prática não se mostrou, uma vez que houve uma questão no balanço que mostrava um endividamento muito maior do que todo mundo enxergava. Isso teve um impacto, sim, principalmente naqueles perfis de menor risco, e por isso explica o desempenho do super conservador próximo de 0,70 no mês de janeiro. Os demais perfis também foram impactados, mas como houve um resultado positivo das demais classes de investimento, diferentemente do que aconteceu em 2021, compensou esse efeito negativo de Americanas. Então, o resultado disso é, olhando para a carteira da Gepsaprev, é que, mais uma vez, a diversificação se mostra necessária e efetiva nos momentos de maior estresse. Então, enquanto você que só tinha renda fixa numa carteira com baixa diversificação, com alta concentração,
poderia ter chegado, na média de mercado, quando a gente olha os fundos mais concentrados de renda fixa, a perdas ali num perfil super conservador de 1,5% a 2%, ou seja, um super conservador, por causa do evento Americanas, poderia ter chegado a 1,5% a 2% negativo, que não foi o caso da Gepsaprev, que ficou com algo próximo de 0,70 positivo e que não chegou a replicar nos perfis que acabam tendo maior diversificação. Então, a tese da diversificação é sempre importante, eu gosto de reforçar isso. Porque quando a gente olha hoje para a característica da carteira da Gepsaprev, demonstra justamente isso. São 66 fundos investidos. Aqui as cores ajudam a ter um parâmetro de risco. Então, existe, claro, o ativo de menor risco, que é o próprio investimento nos empréstimos que os participantes da Gepsaprev tomam, que está em verde. O azul são aqueles fundos de baixa volatilidade, com menos risco, que é justamente aonde estavam as posições de Americanas. A parte em amarelo é aquela estratégia de renda fixa que tem um pouquinho mais de volatilidade, que é aquela estratégia na qual compram os títulos públicos. A parte em laranja são os fundos multimercados tradicionais que costumam ser negociados nas corretoras, e o vermelho são os investimentos em fundos de ações. Então, o gradual de cor dá uma ideia um pouco do risco de cada uma dessas estratégias. No slide seguinte, nós vamos ver quais foram os movimentos realizados ao longo de 22, justamente para minimizar os efeitos daquele impacto que as demais estratégias trouxeram sobre o retorno das carteiras. Nós podemos ver que ao longo de 2022 houve uma migração considerável de investimentos, quase 10% para a renda fixa. Essa foi uma posição de gestão, aumentar a parcela de renda fixa, reduzindo a renda variável, especialmente, e o investimento no exterior, que foram as duas classes que mais perderam. Ou seja, não foi capturado toda aquela queda exponencial, poderia ter sido um impacto maior, ao reduzir a posição de 7 para 2 em um ativo que caiu 24%, que é o caso do exterior. Houve um aumento bem pouco expressivo na parcela de outras estratégias, ali imobiliário, private equity e empréstimos, mas, no geral, os movimentos realizados ao longo de 22 foi a migração de ativos de maior risco para ativos de menor risco. Isso é importante porque os participantes vocês participantes acabam tendo ali uma posição na hora de tomar uma decisão em relação à escolha do perfil de investimento. Aqui eu fiz um histórico só para mostrar aqui nos últimos 5 anos qual foi o desempenho dos perfis. Então, nós podemos ver aqui que todos eles tiveram ganhos bastante expressivos, mas o grande destaque aqui foi o agressivo, seguido por moderado, conservador e super conservador. O super agressivo ele foi criado depois, e por isso ele tem um reflexo aqui negativo, ele não tem todo o período, mas o que nós podemos ver é justamente que a tese de longo prazo, de que investimento naquele perfil que tem maior risco, tende a ter maior performance. E aqui nós temos 2 testes interessantes. O participante que migra, escolhendo sempre a melhor opção, conseguiria ter tido um desempenho, que é essa linha azul, mas, ao mesmo tempo, o participante que erra ao tomar essa decisão, todo ano, poderia ter ficado praticamente no 0 a 0 nesse sentido. Isso é importante para mostrar que os participantes da Gepsaprev têm que olhar sempre um horizonte mais longo de prazo. Migração de perfil no curto prazo tem um risco considerável que pode fazer com que essa pessoa entregue todo o desempenho que os perfis de forma individual conseguem entregar no longo prazo. Olhando aqui como estes perfis claramente estão posicionados, isso é importante para nós termos uma percepção em relação a 22 versus 2023. Quando nós olhamos para o perfil em 2022, nós tínhamos a seguinte distribuição na carteira. Super conservador com 100% em ativos de baixo risco, conservador com uma concentração maior nessa parcela, porém com uma exposição, por exemplo, em bolsa de 7%, um moderado, uma concentração, claro, em renda fixa, que somando quase 70%, mais uma renda fixa distribuída ali entre renda fixa mais básica com Selic ou uma renda fixa um pouco mais apimentada, buscando os títulos públicos indexados à inflação. O perfil agressivo com uma posição de 35% em ações e o perfil super agressivo com 55% em ações também.
Olhando para a característica desses perfis, eram perfis que buscavam entre 100% do CDI a 160% do CDI, e que tinham volatilidades assumidas entre 1,5% a 16%, ou seja, bastante volatilidade nesse sentido para aqueles perfis que tomam maior risco. Isso, historicamente, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, onde nós tivemos taxa de juros a 2% em algumas janelas, 4% em outras, 6% em outra, isso é necessário você ter uma diferenciação tão grande, porque o 160% com 2% de juros não é uma coisa tão significativa. O que nós estamos mudando agora para 2023 é justamente o fato de aproveitar essa taxa de juros mais alta, próximo, como o Rony mostrou, a 13,75 hoje e 12% esperado na média de 2023, aproveitar esse nível de juros alto e capturar isso em todos os perfis de uma forma que se assuma menos riscos para 2023. Então, em 2023, nós podemos olhar claramente uma diferenciação aqui, onde a volatilidade para cada perfil diminui de forma significativa. Então, a gente sai do range de 1,5 para 16, para um novo nível de 0,5 a 9, que é bastante significativo. Nós ajustamos as expectativas de retorno desses perfis justamente para todos eles conseguirem capturar melhor essa taxa de juros mais alta, sem tomar tanto risco de bolsa, e reduzimos a exposição de bolsa, que chegou no ano passado a ser quase 7% no conservador, passa a ter 0%, e um super agressivo passou de 55% para 35%. Claro que essas mudanças elas não ocorrem da noite para o dia, você não consegue, como gestor, e nem é prudente da nossa parte fazer isso de uma forma bastante abrupta. Isso é feito ao longo do ano, essa expectativa vai sendo modificada ao longo do ano na carteira, para ajustar para esses novos parâmetros de risco. Mas é importante sinalizar para vocês, participantes, justamente que o cenário ele é adverso, existem uma série de riscos pelo meio do caminho. O Rony mostrou bem que há um risco ali na questão da discussão da nova âncora fiscal, que há um risco em relação à independência do Banco Central, como ele toma as medidas em relação à política monetária. O mercado internacional continua com problemas, apesar de uma melhora, a gente ainda tem uma guerra acontecendo no meio do caminho, e você tem um ciclo novo acontecendo, onde você tem desaceleração no mercado global. Então, todas essas incertezas nos fazem, neste momento, direcionar a carteira para um perfil um pouco menos agressivo, uma carteira mais conservadora, na qual pode aproveitar esses juros no Brasil de 13,75, que é o único lugar que nós temos isso no mundo. Então, acho que esse era o panorama que eu queria passar para vocês nesse momento. Eu me coloco à disposição aqui para tirar eventuais dúvidas que venham a surgir. O Rony também está à disposição aqui para falar um pouco mais de cenários, se vocês tiverem alguma dúvida. E eu queria primeiro agradecer a participação de todos também por essa live. E mais uma vez, claro, qualquer das questões, tanto de carteira como de mercado, só mandar aqui por este link que está disponível quando vocês acessarem o QR Code do celular. Mais uma vez, obrigado. Perfeito, muito obrigada. Bom, tivemos várias perguntas aqui, tá? Então, a primeira é: qual a opinião da gestão de Gebsa sobre o valor da taxa Selic no Brasil? Deveria estar mais alta ou os argumentos do Banco Central estão corretos para mantê-las alta? Eu posso responder essa aqui, na parte mais... Acho que está aparecendo agora. Posso responder aqui esta pergunta? O que a gente enxerga dessa quebra de braço entre governo e Banco Central? Nunca é prudente a classe política, o governo, criticar a autoridade monetária e o Banco Central, dado que é uma instituição independente. Quando a gente olha o termo prático, vamos esquecer aqui essas duas figuras, o Banco Central e a classe política. De fato, a Selic está muito elevada, como eu comentei, uma Selic neste patamar é muito ruim no longo prazo para o país, só que a gente tem motivos para ela estar elevada no curto prazo. A gente tem uma inflação ainda elevada, não temos uma âncora fiscal, as reformas ainda são promessas, então a gente tem todos esses problemas no curto prazo que, de uma forma ou de outra, acaba jogando a Selic para este patamar.
na medida em que a gente tiver uma âncora fiscal crível, eficiente, que o governo apresentar ali um pacote de corte de gasto e não somente aumento de impostos, no momento que o governo aprovar, governo eu falo como um todo, não só o governo, não só como executivo, mas como também o legislativo, a Câmara, o Senado, aprovar também as reformas tributárias e reforma administrativa, aí sim, tem espaço para queda na Selic. Mas hoje ainda é tudo promessa, tudo promessa. Então, assim, do nosso ponto de vista, a Selic está no patamar justo, deve permanecer nesse patamar por pelo menos mais uns 8 meses, cair só lá no final de 2023, tá? E o governo não deveria atacar tanto a instituição, que isso só é um tiro no pé. Toda vez que o governo ataca a instituição, a gente vê ali o mercado estressando, a bolsa caindo, o dólar subindo, né? Basicamente ali o governo lutando contra ele mesmo quando faz esses ataques. Muito bom. A próxima pergunta. Com essa melhora relativa no exterior, tem expectativa de aumentar a alocação em Estados Unidos ou China? Diego, você está no mudo. Bom, mas essa pergunta é bem interessante, porque realmente o exterior foi a classe que mais machucou os investimentos ao longo de 2022. Porém, e é uma classe que tem aparentemente, quando a gente olha, depois de uma coisa cair 25%, parece que é uma classe com bastante atratividade de investimento. Mas quando nós olhamos para a perspectiva de crescimento global, não é algo que nos inspira muito, tá? Porque quando você olha para os Estados Unidos com dificuldade de crescimento, uma Europa com uma possibilidade de recessão bastante acentuada, e a China passando por um movimento de recuperação, porém com pouca capacidade de crescimento de longo prazo, uma vez que o mundo vai crescer menos, nos chama a atenção como um investimento que não tem tanta atratividade assim. O Brasil nos parece ser muito mais efetivo em termos de alocação, uma vez que a gente está passando aqui por um movimento importante de commodities, um ciclo de commodities importante que pode beneficiar o país nesse sentido. Então, não é uma classe que nós devemos olhar daqui para frente como uma grande atratividade. Sim, teremos posição para efeito de diversificação, ter uma posição pequena, mas não será uma posição muito representativa no portfólio. Certo. A próxima pergunta é: pensando em longo prazo, vale a pena pensar em mudar para perfis mais conservadores, considerando que a taxa Selic e CDI continuará num patamar elevado? Essa é uma pergunta bem interessante, porque quando nós olhamos, sempre essa discussão traz à tona nesses momentos de ciclo de alta de juros. Se esse ciclo se perdurar, se a crença de que esse ciclo se perdure por um tempo maior, sim, faz sentido ter um perfil mais conservador. Se a expectativa é que os juros no Brasil caiam um pouco mais rápido do que o esperado, não faz sentido, aí faz sentido manutenção do investimento em perfis com um pouco mais de assunção à risco. O importante destacar, como eu mostrei, é que a migração contínua de perfis nunca é favorável. Sempre é importante olhar isso no longo prazo. Certo. Próxima pergunta talvez tenha relação com essa, tá? A Bolsa estando no menor patamar histórico, não seria o momento de aumentar o percentual da carteira em renda variável para perfis mais arriscados visando ao longo prazo? Perfeito. Quando a gente está falando em precificação de bolsa, nós sempre estamos olhando o preço da ação versus o lucro. Se a economia não cresce de uma forma expressiva, consequentemente o lucro futuro cai. E aí esse lucro futuro menor acaba trazendo o preço para um valor mais dentro do esperado. Então, haverá oportunidades de bolsa, sim, por isso que a ideia é fazer o ajuste no tamanho da bolsa de uma forma escalonada e sempre olhando as melhores oportunidades. Porém, também, por outro lado, o custo de oportunidade de se investir na bolsa é muito alto, ou seja, você tem 13% em algo que não te traz risco nenhum. Portanto, é sempre interessante fazer um mix dessas duas posições e trabalhar de uma forma dinâmica na alocação entre renda fixa e renda variável, falando em termos de gestão. Ao mesmo tempo que a bolsa tem atratividade, ela também tem risco. Legal.
Você acha que a pressão do Lula está fazendo contra o Banco Central pode surtir efeito e reduzir a Selic? Acho pouco provável que essa pressão tenha um efeito muito prático em cima do Banco Central. A última vez que nós tivemos como o Rony colocou, a última vez que nós vimos o Banco Central atuando de forma descolada do mercado, nós tivemos problemas acentuados. Isso aconteceu no governo Dilma, quando a Dilma forçou o Banco Central a reduzir muito forte a taxa, e logo na sequência a taxa de juros explodiu. Isso aconteceu mais recentemente, quando o Banco Central puxou também, agora no governo mais recente Bolsonaro, quando o Banco Central puxou muito a taxa para baixo, ela voltou muito rápido para esse patamar que nós estamos vivendo hoje. Então, levando em consideração um pouco da experiência que nós vivemos nessa última década, não faz sentido o Banco Central entrar nessa discussão. Portanto, ele de alguma forma ele manteria a taxa de juros no nível que está, não por condições políticas, mas por outro lado há uma condição natural que se espera para frente, que é a inflação cair, que este sim seria um bom motivo para o Banco Central diminuir a taxa de juros. E aí ele estaria fazendo pelo motivo certo e não pela pressão. Portanto, resumindo, eu acredito que a taxa de juros no futuro caia, mas pelo motivo correto, que é a queda da inflação. Certo. A próxima pergunta. No perfil agressivo ou superagressivo, não poderia ser considerado investimento em criptomoedas? Criptomoedas é um ativo que vem ganhando destaque no mercado, porém a legislação de fundos de previdência não permite esse tipo de investimento. Perfeito. Próxima. O efeito Americanas ainda preocupa o mercado? Isso ainda pode estender para as outras empresas no setor impactando o crédito? Sim, a gente tem visto já um efeito importante. Eu mostrei um gráfico no qual nós vimos os spreads de crédito aumentando por causa desse efeito americano. Então, há sim um risco de contágio ali para determinados setores, porém não é algo sistêmico. Nós vimos que as empresas no Brasil elas têm saúde financeira para passar por esses momentos. Nós já vivemos isso em outros momentos da história. As empresas brasileiras são saudáveis, os bancos brasileiros no geral são saudáveis, mas tem ali um ruído de curto prazo. Então, eu acredito que no curto prazo, nos próximos meses, pode sim ter algum evento específico sendo originado em decorrência de Americanas, mas não vejo isso como um risco sistêmico que vai acabar, por exemplo, com o mercado de crédito no Brasil. Mais uma. O que leva a GEBS a investir em fundos de renda fixa, pagando taxa de administração de até 2%, sendo que vocês podem comprar títulos diretamente sem pagamento dessa administração? Perfeito. Não há na carteira fundos de renda fixa especificamente que pagam 2%. 2% é uma taxa praticada para fundos multimercados, que, como o próprio nome diz, opera mercados diversos, como juros, moeda, câmbio, faz operações vamos dizer assim, mais estruturadas, ou fundos de ações. Essa é a prática de mercado. Fundos de renda fixa acaba tendo, sim, uma taxa de administração que varia ali entre 0,20% a 1% na média, e ali a gestão por meio de fundos de renda fixa é justamente buscando uma estratégia mais ativa, na qual os gestores podem efetivamente tomar determinadas posições, como, por exemplo, vender inflação e comprar juros nominal, ou pode fazer uma operação de inclinação, sempre tentando gerar algum tipo de alvo. Outro ponto importante é que a legislação ela não permite que o fundo de previdência atue de forma como um gestor diretamente, né? A fundação não pode ficar tradando especificamente, comprando e vendendo de forma ostensiva ali os títulos, e, portanto, ela teria que comprar no longo prazo e segurar essa posição. E nós vimos, por exemplo, ano passado, comprar uma NTNB e segurar ela foi muito pior do que, por exemplo, ter um título indexado ao CDI. Então, é importante ter esses gestores para eles trazerem essa dinâmica e esse mix dentro do portfólio. Perfeito. Mais uma. Como os perfis de GEBSA estão se protegendo do cenário político mais agitado? Perfeito. Bom, olhando esse cenário agitado, que realmente ainda não há uma convergência clara, por exemplo, no Congresso, se o Congresso está mais à direita, mais à esquerda, tem uma pauta importante do governo de aumento de gastos, tem essa questão do aumento de tributos, tudo aquilo que o Rony colocou.
o que a GEB-Safprev tem feito é realmente olhado para uma carteira mais direcionada para a renda fixa e com maior viés para ativos que tenham a taxa básica de juros da Selic como referência, fazendo um mix com posições indexadas à inflação que podem proteger num eventual momento de estresse. Mais uma. Qual a previsão de crescimento para os perfis para 2023? Os perfis têm uma previsão de crescimento entre 100% do CDI a 120% do CDI, ou seja, entre 12% e aproximadamente 15% de retorno nominal, ou seja, retorno direto sem descontar a inflação. Então, entre 12% a 15%. Perfeito. Mesmo com a Selic alta, vale a pena aplicar em ações ou mudar para perfis mais agressivos? Bom, esse é sempre uma questão. Num horizonte de curto prazo, é sempre salutar ficar posicionado em posições com juros mais elevados e baixa volatilidade. Porém, quando a gente olha isso no longo prazo, pode ter oportunidades importantes também para ativos de maior risco. Então, depende muito do horizonte de investimento de cada um. Certo. A próxima. Tem expectativa de queda na Selic para patamares de 2019, quando atingiu 4,5%? Não há nenhuma expectativa da Selic chegar a esse patamar nos próximos, eu acredito, entre 3 e 4 anos, não há essa tendência, mas no Brasil as coisas podem mudar muito rapidamente. Nós vimos isso acontecer recentemente, onde nós tínhamos uma Selic de 2 e voltamos a ter uma Selic de 14, e antes dela ser 2, ela já chegou a ser 14. Então as coisas acontecem rápido, mas aparentemente, olhando as condições tanto globais como locais, não há essa tendência no curto prazo. Perfeito. Tem uma pessoa aqui comentando, né, se poderia disponibilizar essa apresentação para todo mundo, né? Vale lembrar que essa sessão está sendo gravada, tá? Então, nós vamos disponibilizar os nossos canais de comunicação. Então, aqui está mostrando para vocês, né? Então, eu convido a todos a olharem nosso Instagram, né? Então, é o GEB-Safprev_oficial. Também vai estar disponível no nosso YouTube, então, GEB-Safprev, e no Facebook também, tá? Então, todas as nossas comunicações e esse call também, nós vamos divulgar nas nossas redes, tá bom? Bom, nós tivemos algumas outras perguntas, mas já deu o tempo aqui da nossa sessão, tá? Então, nós encerramos por aqui. Muito obrigada, meninos, pela apresentação, foi muito produtiva, tá? E aí, assim que estiver disponível a nossa gravação, avisamos nas nossas redes, tá certo? Perfeito. Obrigado ao Então, time da GEB-Safprev por esse convite. Nós estamos sempre à disposição e estamos à disposição de todos os participantes para tirar eventuais dúvidas que venham a surgir. Obrigado, pessoal, e boa tarde. Muito obrigado, Obrigada, pessoal.